Vendo essa posição de força que a gente está aqui nos Estados Unidos, vendo empurrado pela necessidade de dar uma resposta, Lula se responde, o que faz? Agrava a crise diplomática. E aí destrói de vez toda a construção que ele tentou fazer com Trump. Joga fora todos os milhões gastos pelos Wellington Batista e companhia para mediar a relação entre eles e cria uma situação ainda mais grave. Eu sempre disse que o nosso plano parte de alguns pressupostos. O primeiro deles é: Alexandre sempre vai dobrar a aposta, nunca perdemos e Lula sempre fará merda. E vamos ver a merda que ele está dizendo que ele vai fazer. Aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Poxa, Lula, nunca te pedi nada. Quebra esse galhão pra gente. Quebra esse galhão pra gente. Porra, vai lá, Lula. Cancela o visto de todo mundo, expulsa todo mundo. Arruma uma treta com Trump. Por favor, faz isso, Lula. Vai lá. Faz o teu, que eu faço o meu, Lula. Ajuda nós. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí. Eu estava falando sobre o Ramagem, como a gente estava falando aqui, né? Esse episódio, ele está inaugurando mais uma etapa na crise entre o Brasil e os Estados Unidos. E isso faz com que a gente chegue no momento, ao pior ponto da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, desde o fim dos efeitos da Magnitsky, lá para novembro do ano passado, né? E a situação tende a piorar, e eu vou explicar por quê. Eu estava lendo aqui, inclusive, no perfil do Meio Independente, a notícia aqui: saiu grandão, o governo sentiu o baque com recuperação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Planalto acreditava que ex-deputado estava, abre aspas, abatido. Político em exílio foi fundamental na articulação junto a Washington para a soltura do brasileiro. Reiteração da soberania americana e expulsão de delegado da PF também credenciou a força diplomática de Eduardo. E Lula ficou numa situação. Eduardo sobe e Lula fica numa situação muito difícil. Porque agora, se ele não responde aos Estados Unidos, ele fica numa posição que ele está fraco, diante da base. A base do Lula odeia os Estados Unidos. A base está estarrecida com a situação. A imprensa, e eu converso com jornalistas com enorme frequência, a gente vai falar sobre isso hoje, eles estão perplexos, porque eles não imaginavam que a Polícia Federal fosse mentir na cara deles. Então Lula tem que responder. Foi uma derrota muito grande. E eles cantaram uma vitória com esse negócio do Ramagem, a detenção do Ramagem, mas muita. Os esquerdistas ficaram em polvorosa nas redes sociais, né? E foi uma delícia ver isso aí você tem, que é o momento mamilos entumecidos. Eu fiquei... Que delícia vendo os esquerdistas quebrando a cara. Pô, sei, vocês no chat, digam aí se vocês também ficaram excitados. Os esquerdistas do chat também, manifestem-se, gerem engajamento, por favor. Agora, vendo essa posição de força que a gente está aqui nos Estados Unidos, vendo empurrado pela necessidade de dar uma resposta, Lula se responde, o que faz? Agrava a crise diplomática. E aí destrói de vez toda a construção que ele tentou fazer com Trump. Joga fora todos os milhões gastos pelos Wellington Batista e companhia para mediar a relação entre eles e cria uma situação ainda mais grave. Eu sempre disse que o nosso plano parte de alguns pressupostos.
O primeiro deles é: Alexandre sempre vai dobrar a aposta, nunca perdemos, e Lula sempre fará merda. E vamos ver a merda que ele está dizendo que ele vai fazer. Aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os dele no Brasil. Não tem conversa. Ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Poxa, Lula, nunca te pedi nada. Quebra esse galhão pra gente. Quebra esse galhão pra gente. Porra, vai lá, Lula. Cancela o visto de todo mundo, expulsa todo mundo. Arruma uma treta com Trump. Por favor, faz isso, Lula. Vai lá. Faz o teu, que eu faço o meu, Lula. Ajuda nós. Arruma essa treta. Expulsa todo mundo. A CNN, inclusive, deu pistas do que possa ser a resposta brasileira. A CNN fez uma reportagem assim: Brasil considera expulsar agentes do Estado. Cara, esse diabinho tá demais, hein? Volta aí o diabinho, antes da CNN. O que já está dizendo o diabinho? Deixa eu aumentar aqui a tela do meu retorno. Vai lá, cancela. O diabinho está dizendo exatamente o que eu acabei de dizer. Demais, adorei. Voltando à reportagem da CNN. Brasil considera expulsar agentes dos Estados Unidos em retaliação ao caso Ramagem. O governo brasileiro está considerando seriamente a possibilidade de expulsar agentes norte-americanos que trabalham no Brasil em retaliação ao pedido dos Estados Unidos para a remoção de um delegado da PF. A CNN apurou, aqui que me interessa, junto a fontes do governo, que essa possibilidade é muito forte, especialmente se os norte-americanos não apresentarem detalhes específicos sobre os motivos da decisão tomada contra o delegado da PF. Existem delegados da PF trabalhando nos Estados Unidos e agentes norte-americanos atuando no Brasil graças a um memorando de entendimento assinado entre os dois países para garantir a cooperação policial. O documento, segundo fontes brasileiras, está em pleno vigor e teria sido renovado em 2025 já durante o governo Trump. Num primeiro momento, o Itamaraty pediu esclarecimentos formais às autoridades americanas. No entanto, é possível que essas explicações não sejam prestadas em todos os detalhes. Não serão. Caso isso se confirme, o governo brasileiro pode tomar algumas atitudes diferentes. É aqui que a gente tem que ficar assistindo. Uma delas seria simplesmente ignorar o fato ou escalar o pedido de esclarecimento, por exemplo. Aí não, isso é muito fraco. Mas existem, de fato, grandes chances do Brasil aplicar o princípio da reciprocidade, determinando também a expulsão de algum agente norte-americano em serviço do país. O próprio presidente Lula fez menção a isso, bababá, que a gente acabou de falar, em Hannover, na Alemanha. Uma fonte ouvida pela CNN afirmou que, com base nesse princípio, a possibilidade de expulsão de um agente norte-americano seria a tendência mais provável, caso o episódio não seja explicado. Porra. Tomara que expulse todo mundo. Fogo no parquinho, o bicho vai pegar. E por que eu acho que isso tem grande chance de acontecer? Porque isso é o que o Lula quer, mas isso é o que o Paulo Figueiredo quer, mas também é o que o Lula quer. O Lula quer que o bicho pegue mesmo. Como eu venho dizendo há um tempo, a campanha do Lula está no modo desespero. Mesmo com as maquininhas do sistema eleitoral, mesmo com o apoio do STF, o governo Lula não sabe o que fazer contra a campanha do Flávio. Estão perdidos. E o Flávio, por outro lado, mesmo sem o apoio da Michelle, com o apoio tímido de muitos outros, e a gente vai falar sobre isso amanhã, 1% de divulgação nas redes sociais, não vai dar tempo da gente falar disso hoje, então vai falar amanhã. O Flávio continua disparando. Jogaram tudo em cima dele, rachadinha, etc. Não teve efeito. Então agora, a estratégia do Sidônio, o marqueteiro do Lula, é provocar o Trump para ver se ele volta com a tarifa. E voltando com a tarifa, o Lula talvez ganhasse esse discurso de defesa da soberania contra o malvadão Trump, que seria aliado do Flávio Bolsonaro.
Para comprovar isso, deixa eu fazer uma retrospectiva com vocês dos últimos posicionamentos do Lula de maneira pontual, porque senão eu ia passar o dia inteiro falando sobre esse assunto. Mas só para pegar agora, em março desse ano, em um evento de comemoração das cotas e do ProUni, com a guerra no Irã bombando, o Lula resolveu falar algumas coisas. Bota aí uma fala do Lula pra gente, Gabriel. No Brasil, Haddad, você está acompanhando, nós tomamos todas as medidas possíveis para evitar que aumente o óleo diesel. Todas as medidas. Mas no governo passado, eles venderam a distribuidora. Venderam a distribuidora. Então, quando a gente não sobe o preço, mesmo que a Petrobras baixe o preço, ele não chega na ponta, porque os atravessadores não deixam. Nós estamos jogando o que a gente puder, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com tudo que é órgão de fiscalização. Nós só vamos sossegar quando o preço do óleo diesel não subir, porque a guerra é do Trump, a guerra não é do povo brasileiro, e a gente não... Esse vídeo não deveria estar aqui, ou pelo menos deveria estar só os últimos 10 segundos, a guerra do Trump. Mas continua, porque no início de abril, o Lula disse ao ICL que qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Temos um cidadão que acha que é imperador. Obviamente ele está falando da referência ao Trump e a captura ao Maduro. Ainda em abril, agora, depois de um desentendimento entre o Papa e o Trump, o Lula fez um vídeo em apoio ao Papa Leão e em antagonismo ao Trump. Dá pra gente passar aqui? Da comunidade católica brasileira. Quero, em primeiro lugar, manifestar minha mais profunda solidariedade ao Papa Leão XIV. Ao longo da história da humanidade, defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos que se julgam divindades a ser adoradas pelos simples mortais. A mesma história tem demonstrado que mais vale um coração repleto de amor ao próximo do que o poder das armas e do... O Lula também fez um editorial no New York Times criticando o Trump. Em abril, mês de abril tá cheio de coisa, né? O Lula cavando faltas de qualquer forma. Ele deu uma entrevista à revista alemã Der Spiegel e voltou a chamar o Trump de imperador, né? Aquelas coisas da esquerda, do imperialismo americano. O Trump não foi eleito imperador do mundo e que ele não pode ficar ameaçando os outros países com guerra o tempo todo. Ontem mesmo, o Lula estava falando numa coletiva de imprensa conjunta com o chanceler alemão Merz, em Hannover, sobre como ele foi contra a captura do Maduro, da guerra com o Irã, do bloqueio de Cuba. E fez um destaque para Cuba. Passa aí o trecho de Cuba, por favor, Gabriel. E é importante saber que Cuba é vítima de um bloqueio de 70 anos, ou seja, que é uma vergonha mundial. Sabe? Uma vergonha mundial. Um país não teve a chance depois da Revolução de conseguir decidir o seu destino com a potência fazendo um bloqueio ideológico, sabe, contra Cuba. Então eu sou contra, sabe, qualquer bloqueio. Sou contra qualquer intervenção. E isso é... O Lula tem sido informado. A treta com o Papa, o Lula falou, gravou o vídeo no dia seguinte. E não precisava ter a provocação do Trump. A provocação foi até além. Ele fala as pessoas que se acham divindade, porque deu uma treta horrorosa de uma gafe que o Trump cometeu, de fato uma gafe, de se colocar na figura de Jesus Cristo. Aí por isso que o Lula fala, pessoas que se acham divindade. Agora, na questão de Cuba, é porque está fortemente em discussão, agora que parece que a guerra no Irã chegou ao fim, que a próxima ação americana vai ser contra Cuba. Então, até o Mário Naufal, que é um grande perfil do X, muito próximo do Elon Musk, chamou a atenção com uma fala do Lula sobre Cuba também. Tem um vídeo do Mário Naufal aí? Não é possível. Eu estou preocupado com Cuba, muito preocupado com Cuba. Cuba tem problema, mas é um problema dos cubanos. Não é um problema do Lula, da Cláudia e do Trump, é um problema do povo cubano. Parem com esse maldito bloqueio a Cuba e deixem os cubanos viverem a vida deles. Você está vendo que Cuba está sentindo, né? Cuba está sentindo.
porque o porta-voz de Cuba está falando. Mas são vários assuntos. Eu podia passar aqui um programa inteiro falando de falas recentes do Lula, provocando o Trump desnecessariamente. Agora, sai disso, e eu falei do New York Times, falei da expulsão do Darren Beattie, o clima tá uma cagada. Falei da ação do Mauro Vieira para impedir que o Comando Vermelho e o PCC fossem anunciados organizações terroristas. A gente tem falado sobre isso o tempo inteiro. E o tal do encontro entre o Trump e o Lula? Lembra? Trump ia encontrar o Lula, a química foi maravilhosa, Trump irá para os Estados Unidos. Aí a reunião ficou para março. O governo brasileiro pediu data. O governo americano não somente não concedeu data para o encontro, como foi quando ele anunciou para aquela data, com requinte de crueldade, a ida do Darren Beattie ao Brasil para visitar o presidente Bolsonaro. Aí o Darren Beattie, falo sempre aqui, o conselheiro sênior do Departamento de Estado do Brasil, teve o visto cancelado pelo Lula. A crise se agravou. E aí a reunião nunca aconteceu. E aí o governo brasileiro, nunca aconteceu, foi adiado por causa da guerra no Irã. Vou falar um negócio para vocês, eu fiz um levantamento. O Trump, desde que o conflito com o Irã começou, já encontrou com 13 líderes, 13 é o número do PT, líderes internacionais. Eu falei isso ontem no Metrópolis. Uma dessas reuniões foi especificamente com os líderes da América Latina. Teve o escudo das Américas, o Lula não, justamente para tratar do assunto de segurança no nosso continente, e o Lula não foi. Não foi porque não foi convidado, ou porque não quis ir, sei lá. Eu ouvi que não foi convidado. Então essa história de que o Lula não se encontrou com o Trump por causa da guerra é uma lorota completa. Eu perguntei no Departamento de Estado, e aí, quando é essa reunião? Não tem nenhuma visita do Lula programada ao Brasil, aos Estados Unidos. Eu vi nessa semana uma notícia, não sei se foi semana passada, uma notícia na CNN Brasil que as fontes deles diziam que a reunião ficou para o segundo semestre. Ora, o segundo semestre é o momento das eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A chance de uma reunião nesse período é próxima de zero, muito baixa. Então, eu acho que esse encontro, do jeito que está, pode acontecer, não depende de mim, não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu acho que está difícil. A tal da química, a indústria petroquímica que pintou entre eles, os milhões investidos pelo Joesley Batista, está tudo indo por água abaixo. E o Lula, o que está tentando fazer? Fazer com que as tarifas retornem. Ele quer tarifa, o Lula quer tarifa para o Brasil, ele está cagando para o seu emprego, ele quer ser reeleito. Só que, para desespero dele, a gente acho que quase que certamente vai conseguir evitar a tarifa. Eu diria que as chances de tarifa para o Brasil são perto de zero. Eu não sou o presidente dos Estados Unidos, o Trump faz o que ele quer, mas eu diria que foi decisão dele, eu deixei isso público, o negócio das tarifas no ano passado, o Eduardo e eu aconselhamos contra, embora sejamos gratos pela tentativa de ajudar, mas eu diria que agora os americanos estão bem mais avisados dos efeitos negativos que a tarifa pode ter nas eleições, inclusive. Então, o que pode acontecer? Ora, conforme essa relação for azedando, algumas coisas podem acontecer. Eu diria que o mais provável é o anúncio da confirmação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, algo que o Lula não quer de jeito nenhum e que afetaria muito algumas instituições brasileiras que estão lavando dinheiro para essas organizações. E agora a gente sabe disso por alguns motivos, né? Primeiro porque se tornou público pelas investigações, né? Mas se tornou público também agora que o governo brasileiro foi avisado sobre essa situação pelo governo americano. O governo americano avisou o governo brasileiro que organizações financeiras, instituições financeiras brasileiras, bancos, estavam lavando dinheiro do tráfico de drogas e sofreriam caso esses cartéis fossem designados. Mas se você não quer acreditar, publicou o Metrópolis, né? Mas se você não quer acreditar no Metrópolis, o próprio ministro da Fazenda, Dário Durigan, ele não é ministro, né? É secretário de Fazenda. Agora é ministro, agora é verdade. Disse que essa medida podia prejudicar o mercado financeiro e o turismo no Brasil. Vejam que loucura.
A gente fala o tempo inteiro sobre narcoestado. Eu tive um post removido sobre esse tópico agora, por ordem da Justiça brasileira. Nós estamos vendo o Departamento de Estado avisando o Banco Central, o governo confirmando as investigações, ligando o Lulinha ao careca do INSS, que é conectado ao PCC, o cara que lavava dinheiro para o Lulinha lavava dinheiro para o PCC, que por sua vez também é conectado com o Master e também conectado com o Choquei. Inclusive deve ter muita mensagem interessante entre o dono da Choquei e a Janja, que eu acho que deveriam se tornar públicas, porque são de interesse público. A gente está vendo as ligações do sistema com o tráfico. O regime depende do tráfico. Mas o Flávio não pode falar sobre isso, senão o Alexandre abre inquérito contra ele. É o caralho. Vamos falar sobre isso sim. Pode censurar, quanto mais melhor. A gente vai falar sim sobre as ligações do sistema com o tráfico. E eu digo que em um prazo não muito distante, essa designação do PCC e do Comando Vermelho deve avançar. Porque todo o trabalho técnico está feito. O que falta agora é a decisão política. E é nisso que eu acho que o Lula está ajudando bastante. E isso, eu digo a vocês, não, Paulo, estou morrendo de medo do Trump fazer alguma coisa e ajudar o Lula. Eu digo a vocês, a gente roda pesquisas. A designação do Comando Vermelho do PCC como organizações terroristas tem mais de 80% de aprovação da população brasileira. Nas pesquisas da Quest, 72% dos brasileiros apoiam a designação como facções terroristas do Comando Vermelho PCC. 72%. Na Quest. E a gente roda pesquisas internas. As tarifas têm apoio ali de 40%, 35%, 40% da população. Mas a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas é extremamente popular. E melhor do que tudo, deixa o governo Lula numa situação terrível. Por quê? O Lula vai ter que ficar publicamente defendendo os dois grupos que são indefensáveis. O próprio Otávio Guedes já disse isso na Globo News. E essa declaração do Lula fica bem claro de que ele quer regulamentar as redes sociais, regulamentação total. Essa foi a fala do Lula. E ele está fazendo esse movimento porque as eleições estão chegando, está muito próximo. Eu não sei se essa regulamentação que ele tanto deseja, que ele tanto quer e diz que vai fazer, vai chegar antes das eleições, mas muito provavelmente ele não vai conseguir essa proeza aí. Pois bem, ele não está contando também com a questão dos Estados Unidos, porque um dos pontos que os Estados Unidos está querendo é justamente que o Lula não persiga ou não impeça de que as empresas americanas funcionem livremente aqui no Brasil. Essa é uma das pautas que os Estados Unidos vêm aí querendo que o Lula cumpra, que é a questão da censura, da liberdade de expressão e tudo mais. E isso atinge diretamente as empresas americanas, caso venha haver uma intervenção nessa questão aí para com as empresas, uma intervenção do judiciário para com as empresas americanas. Então o Trump está de olho nessa questão, os Estados Unidos estão de olho nessa questão e o Lula parece que não está observando esse ponto. Outra coisa, o TSE está na mão agora do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, né? Então, o que vai acontecer? Não é o Alexandre de Moraes que está agora como presidente do TSE. O TSE está em outras mãos e, muito provavelmente, a condução do TSE com o Cássio Nunes e com o Mendonça vai ser totalmente diferente da postura do Moraes, da postura tirânica do Moraes, né? Então o Lula tem aí duas questões para se preocupar e se preocupar de verdade. E também tem uma outra questão, porque o Lula ele tá querendo também tá com essa pressa toda por conta de que
a direita, né, é muito forte nas redes sociais. A direita trabalha muito bem com as redes sociais e por isso que o Lula também está desesperado com essa questão aí, porque senão nas eleições só vai dar a direita no que se refere às redes sociais. Pois bem, essa é a pauta do Lula, por isso que ele falou aí, enfim, essas asneiras aí. E vocês viram lá que os Estados Unidos também avisou ao Lula, avisou a questão lá do crime organizado, né? Colocar o PCC e o CV como e mandou aí avisou para o Lula que isso vai acontecer, queira eles ou não. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve.